dia, meus irmãos, graça e paz. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova, nessa Semana da Ressurreição, traz até você uma série devocional intitulada Perguntas Restauradoras. E a pergunta de hoje é: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a Escritura em Lucas, capítulo 24, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Meus irmãos, era domingo da ressurreição. E dois dos discípulos de Jesus caminhavam de Jerusalém em direção a Emaús, uma distância de aproximadamente 12 quilômetros. E Jesus então aproxima desses dois discípulos, mas eles não o reconhecem. E eles estavam conversando a respeito dos fatos ocorridos em Jerusalém com relação à prisão e morte de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus se aproxima deles, perguntando sobre o que estavam conversando. E eles se admiram, porque ele estava também vindo de Jerusalém, e eles perguntam se era ele o único que desconhecia os acontecimentos. Então eles passam a narrar sobre aquilo que havia acontecido a Jesus, que na opinião deles, Jesus o Nazareno era um profeta poderoso em obras e palavras, e que havia sido morto, e já era o terceiro dia. E então no verso 21, lhes apresenta ali um lamento, a sua esperança frustrada quando dizem que eles acreditavam que ele iria redimir Israel, mas já esse era o terceiro dia em que ele havia morrido. Evidentemente, esses discípulos conheciam a palavra do Senhor por serem discípulos e haviam ouvido Jesus, muito provavelmente, mas o coração deles ainda não havia absorvido as verdades da palavra do Senhor. Por isso Jesus os chama de nécios e tardos de coração, para compreender o que a Escritura diz tão claramente. E naquele caminho de Emaús, Jesus ministra um estudo bíblico, começando por Moisés, passando pelos profetas. Jesus anuncia o que as Escrituras diziam a seu respeito, do imperativo da sua morte e a sua entrada na glória. E após isso, Jesus vai e lhes abre o entendimento, se dá a conhecer e desaparece na frente deles. E é interessante porque Jesus primeiro os impediu a visão. Eles não reconheceram Jesus. E depois Jesus lhes abre a visão para que eles pudessem reconhecê-lo. Mas nesse intervalo, ele ministra a palavra. E aí ele está nos ensinando uma lição: que o Senhor Jesus deve ser reconhecido na Escritura e pela Escritura. E esses discípulos, depois dessa entrevista com Jesus, eles estão motivados, já estavam em Betânia, mas retornam a Jerusalém. Haviam andado 12 quilômetros, voltam esses 12 quilômetros,
para anunciar os 11 que estavam reunidos a respeito do que havia acontecido. E quando eles chegam e estão contando ali aos 11 o que havia acontecido, Jesus aparece no meio deles. E tanto eles como os 11 discípulos ficam meio que atemorizados, porque pensavam que estavam diante de um espírito. Então entra a pergunta de Jesus: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Meus irmãos, essa pergunta é crucial para o ser humano. Crer ou não crer na palavra de Deus? Todos eles eram discípulos. Todos conheciam a Escritura. Todos haviam ouvido os ensinos de Jesus, que em diversas ocasiões falou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Mas agora que era fato, duvidavam. É interessante pensar um pouco sobre isso. Dúvidas. A dúvida nasceu no Jardim do Éden, quando a serpente diz para a mulher: é certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, verso 4. Nossos pais então duvidaram da palavra de Deus e comeram do fruto que não era para comer. Caim duvidou da palavra de Deus quando Deus diz para ele que ele deveria dominar os seus desejos. Moisés duvidou também da palavra de Deus, quando o Senhor disse para ele que ele seria o libertador de Israel. Êxodo capítulo 3, verso 11. Sara duvidou da palavra de Deus quando ela ouviu o Senhor dizer a Abraão que ele seria pai. Mesmo sendo já idoso, Deus lhe daria um filho. Sara duvidou. Gênesis 18, verso 12. E nós poderíamos continuar falando de Israel, falando de Gideão, falando de Saul, falando de Davi, falando de Salomão e de tantos outros até chegar até nós. Você e eu também duvidamos. Como? Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus. É como se a desobediência fosse uma concessão para fazer aquilo que desejamos e não fazer aquilo que devemos. Portanto, duvidamos. Duvidamos da palavra de Deus. Mas a questão para nós é como Jesus trata a dúvida. Se homens como Abraão, como Moisés, como Davi duvidaram, como os 11 apóstolos duvidaram, e não é diferente conosco, como é que Jesus trata a dúvida? Em primeiro lugar, ele trata com evidências. Observe comigo os versos 39 e 40. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Há pessoas que são assim. Precisam de evidências físicas para crer numa verdade espiritual. Jesus então apresenta diante dos seus discípulos evidências incontestáveis, mostrando ali
as mãos, os pés, carne e ossos. Em segundo lugar, Jesus trata com a lógica, verso 41 e 42. E por não acreditarem eles ainda, as evidências não foram suficientes. Ainda subiam dúvidas ao coração deles. Por causa da alegria e estando admirados, havia um mix de emoções. Alegres e, ao mesmo tempo, incrédulos, admirados. Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Há pessoas que precisam de uma lógica. E não me refiro aqui a uma lógica racional baseada em silogismos, mas uma lógica prática baseada em experiência. Jesus apresenta isso diante deles, comendo na presença deles. Algo lógico, porque um espírito não come. E em terceiro lugar, e o mais importante de tudo, Jesus trata a dúvida com a Escritura. Versos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, então, expõe as Escrituras a eles e mais. Lhes abriu entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Não basta que tenhamos a Escritura, se não tivermos o entendimento dado pelo Senhor. Meus irmãos, é importante notar que a dúvida da ressurreição não foi só os discípulos que tiveram. Surgiu um boato de que o corpo de Jesus havia sido roubado no túmulo para que seus discípulos pudessem afirmar a ressurreição. Esse boato ganhou vida, ganhou forma e ganhou nomenclaturas diferentes através dos séculos. Chega até os dias de hoje com diversos nomes. Mas é importante pensar sobre isso. Jesus não tratou com aqueles que criaram e creram no boato. Jesus tratou a dúvida dos seus discípulos, mostrando para nós que Jesus está disposto a tratar com as nossas dúvidas. O Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, nos assegura que isso, palavras de Jesus: todo aquele que o Pai me deu, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Porque sobem dúvidas ao vosso coração, é uma pergunta restauradora. Porque leva em consideração a fraqueza, a fragilidade humana, mesmo daqueles que crendo, duvidam. Eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, talvez a sua dúvida não seja com relação à veracidade da palavra de Deus,
você crê incondicionalmente na palavra de Deus. O seu problema pode ser em crer e observar o que Ele ordena. Há muitos que não têm dúvida a respeito do que foi revelado. As dúvidas ocorrem com relação a obedecer aquilo que o Senhor exige de nós. Em segundo lugar, Jesus foi brando na repreensão com seus discípulos, mostrando assim a sua sensibilidade para com a fraqueza humana. Mas isso não é um incentivo para que nós permaneçamos na nossa fraqueza. Você e eu devemos orar para que as dúvidas não subam ao nosso coração. Que a certeza seja cristalizada dentro de nós, forte, a ponto de caminhar seguro, sempre. E em terceiro lugar, a ressurreição para nós precisa ser muito mais do que um fato. A ressurreição para nós precisa ser um alimento, capaz de nos nutrir na caminhada diária. É crendo na ressurreição que nós prosseguimos confiantes. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e nos abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Senhor amado, eu quero louvar teu santo nome nesta manhã. Agradecer ao Senhor por esta pergunta restauradora na tua palavra. E clamar ao Senhor que fortaleça a nossa fé, para que não subam dúvidas ao nosso coração. Que cada dia mais a certeza seja absoluta e que possamos caminhar seguros, certos de que, assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.